Paz e graça, igreja, sejam bem-vindos aí à nossa live, de quinta-feira, onde hoje estaremos aí trazendo mais um capítulo, da nossa exposição bíblica, nos profetas menores, o livro de Zacarias, a qual estamos lendo, e hoje a gente vai falar um pouco a respeito do capítulo 7, Encerramos as visões ali de Zacarias, as visões que ele vem tendo ali. E agora a gente vai entrar no capítulo 7, e ele fala assim, trazendo a respeito do que o povo de Israel ali tem questionamentos a fazer acerca das práticas, das tradições deles lá. E Zacarias recebe a palavra do Senhor para trazer para Israel. E aqui no nosso capítulo 7 a gente vai... Amém. Pastor João. Graça e a paz a todos. Eu estou aqui enviando aqui para nossas redes sociais o nosso estudo de hoje. E você que está aí do outro lado pode também fazer a mesma coisa. Compartilha no teu Facebook, compartilha no teu grupo de WhatsApp, que você possa receber hoje essa palavra. O nosso seminarista Jadson, eu não sei se seminarista é um cargo, mas já passou a ser, Nosso seminarista Jadson, ele vai estar aí na liderança hoje desse estudo, Sempre a gente escolhe um para ficar na liderança de determinado capítulo, e hoje vai ser o nosso seminarista. E nós aqui, eu e o presbítero Antes, vamos estar aqui auxiliando ele, trazendo aqui um pouco do conhecimento que nós temos. A gente sabe que o conhecimento bíblico é uma fonte infinita, porque vem de um Deus infinito. Então nós não podemos dizer que sabemos de tudo, não podemos dizer que já agora não preciso mais aprender, porque eu já sei tudo. Então você é Deus, você já sabe tudo. Você está fazendo o que aqui entre os mortais, Verdade. Então nós temos sempre que aprender. E você que está aí chegando nessa live, se você também quer aprender, fica com a gente aí, assiste até o fim, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Deus vai falar com você. Tem falado conosco aqui nessas quintas-feiras. Nós temos aprendido muito, capítulo a capítulo, versículo a versículo, sem deixar nada de fora, sempre trazendo aqui o melhor aqui, buscando aperfeiçoar o nosso conhecimento e trazer com clareza, sem muito teologuês aqui, sem fazer muita firula, sem inventar nada. A gente estava até conversando aqui nos bastidores antes de começar, que tem pregadores que eles querem fazer diferente demais, querem inventar demais e termina às vezes errando naquilo que ele está falando, porque ele dá uma volta para falar uma coisa tão simples e ali ele se perde. Então, para a gente, como a gente não tem esse nível tão alto de conhecimento, então a gente prefere ir direto muitas vezes a certos assuntos para evitar que a gente se perca. É claro que nesse caminho a gente pode errar, a gente pode não entender alguma coisa. Por isso a gente também sempre conversa entre nós para tirarmos dúvida, para saber se aquilo está em linha realmente. Porque a gente tem esse compromisso de trazer algo sem mentira, sem engano e sem acrescentar nada nosso na palavra de Deus. A palavra é pura e a gente não pode estar acrescentando nada a essa palavra. Graças a Deus, meus irmãos, esperamos que esteja tudo bem com vocês. Como disse realmente o pastor John, cuidado aí com o que vocês estejam ouvindo. Como disse Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Então, qual era um dos fermentos dos fariseus? Era
Justamente o exagero era aquele, né, muitas vezes acrescentar coisa demais, porque é fato que os fariseus, né, os judeus acrescentaram muita coisa ao culto que Deus não queria. Essa é a realidade. Então, e é o que está acontecendo hoje, né? Esse fermento ainda está sendo usado. Né? Pregadores para, como disse o pastor, ser diferentão, ser, né, tentar, na linguagem aí, como se diz aí, lacrar nos púlpitos, acaba falando besteira e até muitas vezes heresia. Então, cuidado, meu irmão. Lembre-se, como eu sempre falo, nós crentes temos compromisso com Deus, com a palavra, não com erro, não com a mentira, não com o pastor, por mais que eu goste dele, por mais que ele seja meu amigo de infância, ou sei lá, alguma coisa, é uma boa pessoa e tal. Mas se ele não tem compromisso com Deus, você não deve ter compromisso com ele, compromisso com essa igreja. Primeiramente temos compromisso com Deus. Então Deus, e é bem bom ressaltar, Deus, né, como disse o apóstolo Paulo, não está preso em templos feitos por mãos humanas. Não está. Então Deus agora, Jesus Cristo, está na reunião, em 2 ou 3 reunidos em seu nome, para adorá-lo, para buscá-lo. Ali ele está, independentemente de que denominação, né, da placa esteja lá. Então cuidado, meus irmãos. Cuidado com o que você escuta. Não tenha vergonha nenhum, receio nenhum. Se o lugar que você estiver, o que você ouviu, pode ser quem for, e realmente a pessoa falou, né, botou ali um fermentozinho a mais, levedou a massa, rejeita essa massa. Porque é o que muita gente, infelizmente, está fazendo hoje, é comendo de tudo. E não está ouvindo o que Paulo disse, né, retendo o que é bom. Então você tem que comer, pode até, se quiser escutar muitas coisas, mas retém o que é bom. Até aqui na gente retenha o que realmente é bom. Como disse o pastor, a gente vai errar, isso é fato. Mas a gente se esforça para que a gente pregue a palavra sem adulterá-la. Essa parte é muito importante. Vamos errar, mas tentando acertar. Não, porque muitos erram realmente querendo errar, querendo fazer o errado. Existem pessoas que não têm compromisso com a palavra, têm compromisso com a angariação de fundos, outros têm compromisso com números, querem estar com a igreja lotada, com a igreja cheia, outros têm compromisso com o seu ego, querem apresentar-se, né, para que ele apareça e Deus ali fica em segundo plano. Né? Então, nós não vamos errar com essa intenção. Pelo menos eu creio que todos aqui têm esse mesmo objetivo, têm esse mesmo pensamento, de fazer o correto para Deus, de fazer o melhor para Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Amém, né? Eu só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida, né, e as oportunidades que o Senhor tem nos dado. A gente sabe que é difícil, é bastante difícil, né, você que se dispõe a estudar a palavra, né, você que se dispõe a produzir, né, conteúdo, de ler, se debruçar sobre o texto, para a gente trazer aqui com mais coerência. Eu agradeço ao pastor também, ao presbítero Anderson, por ter me ajudado, né, a toda a igreja também, pela oportunidade, né, de estar trazendo também alguns estudos e, assim, meus irmãos, falar que realmente é uma coisa muito séria quando você senta, né, para falar a respeito da palavra de Deus, né, falar com seriedade e trazer, né, como a gente está trazendo toda quinta-feira, a exposição bíblica, né, que, assim, ao meu ver, é uma forma de você trazer aquilo que a palavra de Deus ela realmente está dizendo. Né? A gente sabe que existem muitos tipos de pregação. O pastor tem vídeos aí no canal do YouTube, se você quiser ver, fique à vontade, explicando, né, os tipos de sermões que você pode vir a produzir. E realmente a exposição bíblica você vê, né, até aqui no próprio capítulo 7 aqui de Zacarias, você vai ver aqui basicamente uma exposição, assim, não diretamente, né,
mas o Senhor aqui lembrando aquele povo do que ele vinha falando. Amém? Então eu queria pedir para o presbítero antes ele fazer essa oração, né, para a gente dar início ao nosso estudo. Amém? Tá. Antes de começar, eu pensava que tu ia se despedir. Fácil aí, né? Não, agradecer a fulano, a ciclano, não sei o que, pronto. Já que ele ia morrer. Já está encerrando. Tá encerrando já acabou já, ele vai-se embora. Até tamanho, daqui a pouco sai, nasce Levi e já quer ir embora, quer morrer. Mas não, tava só, né, fazendo uma introdução. Eu já tava aqui desesperado já, chorando já aqui. Mas, para não da brincadeira, irmão, vamos orar para dar início à exposição, né, da palavra de Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que eu só possa iluminar mais e mais, como vem iluminando, Senhor, a mente aqui do nosso irmão Jadson, assim como a minha e como a do pastor John. Oramos também, Senhor, para que as vidas que estão aqui nos assistindo, que eles possam perseverar e possam nos ouvir, te ouvir, né? Ouvir a Tua palavra, Senhor, que vamos aqui falar a Tua palavra. E que eles sejam boa terra, porque na boa terra sabemos que é a multiplicação, seja 30, 60 ou 100. Oramos também para aquelas pessoas que ainda vão ouvir. Trabalha na mente delas, Senhor, para que possa se converter, para que possa fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa semana que está se findando e que o Senhor vem usando sempre a Tua misericórdia, porque é a Tua misericórdia que nos faz deitar e que nos faz também levantar. Louvado seja o Teu nome. És o único Deus, és o único caminho, verdade e a vida. Nos ilumina, Senhor Jesus, nos guia, que sejamos luz, que sejamos o sal, principalmente nesse momento tão difícil dessa pandemia, e que a gente possa entrar no meio, né, dos desesperados, porque quem tem a Tua paz não fica desesperado, porque sabe que o Senhor está no barco e que independentemente do que esteja acontecendo, o Senhor, né, sempre estará conosco, seja no vale da morte ou seja no vale da alegria, o Senhor sempre estará conosco. Obrigado mais uma vez por esse estudo e oramos pelo nosso Brasil, que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil, que necessitamos de Ti, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, né? Eu queria, antes de tudo, né, fazer uma pequena introdução, né, só recapitulando as coisas que a gente viu no livro de Zacarias. Nós vimos aí que Zacarias ele vem, né, terminando, né, as visões aqui de Zacarias, aproximadamente 2 anos, né, após as visões dele ali, ele dá início aqui ao capítulo 7, né? Lembrando que ali ele vem falando, né, no capítulo 4, sobre as dificuldades que o Zacarias ali, o sacerdote e o governador ali vem sofrendo, né, as oposições, e o Senhor vem ali fortalecendo, dizendo que é pela força do seu espírito, né? E após 2 anos, né, daquele contratempo que eles estão tendo ali na reconstrução do templo, ele entra aqui no capítulo 7, né? No verso 1, que diz, né? A gente vai fazer toda a leitura da palavra, a gente vem discorrendo a respeito do texto, amém? No verso 1, né? No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Serazer, Regem-Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor. E disseram aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas, né? Chorei eu no 5º mês com jejum, como tenho feito por tantos anos? Então veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Dize a todo o povo da terra e aos sacerdotes: quando jejuartes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes de fato para mim? Ou quando comestes e bebestes, não foi para vós mesmo que fizestes? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada em paz com as suas cidades ao redor dela, e o Neguev e a Campina eram habitados? Amém? A gente vê
aqui, né, logo nos capítulos, no versículo 1, né, versículo 2 ali, quando chega ali uma comitiva, né, da cidade de Betel, né, interrogando, né, indagando ali a Zacarias, né, acerca de um jejum que era costumeiro, né, eles começaram a praticar esse jejum ali devido ali à queda de Jerusalém, né, ali quando Nabucodonosor ele entra ali na cidade de Jerusalém para destruir e queimar a cidade, né, já no verso 3, né, ele pergunta, né, indagando novamente, né, chorei eu no 5º mês com jejum, como tenho feito por tantos anos, né? No caso, os 70 anos, né? Aquele povo ali vinha jejuando, né? Achando eles que estavam jejuando para o Senhor, né? Então, né, no verso 4 ele fala, né? Veio a palavra do Senhor a mim, né? No 5º dia. Dize a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, né? O Senhor aqui indagando o povo, né? Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste de fato para mim, né? Aqui o Senhor lembra, né, que esse povo, será que esse povo jejuou ali para ele, né? Ele ainda acrescenta aqui o 7º mês, né, que ali foi no 7º mês, nessa questão aqui, foi quando o governador ele foi de Jerusalém, ele foi morto, né? Ele foi cego ali e foi levado ali para a Babilônia e sendo exposto ali para todo o povo ver, de Israel ver ali a queda realmente de Jerusalém. No 6º, ele vem falando, né? E quando comestes e bebestes, não foi para vós mesmo que o fizestes? Né? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam, quando de Jerusalém estavam habitada e em paz com suas cidades ao redor dela, e o Negueve e a Campina eram habitados. Né? Que o Senhor ele vem lembrando, né, ali, remontando ao povo, né, do que os profetas, né, que nós até falamos muito aqui nos profetas menores, né, ali Oséias, Amós, quando ele vem chamando o povo ali ao arrependimento, né, ao verdadeiro jejum ali, né? Ele vem chamando o povo ao arrependimento, falando ao povo, né, dizendo que o que haveria, né, que o juízo cairia sobre eles, e eles ali não deram ouvido ao Senhor, né? Interessante, né? Como esse povo é dissimulado, né? Você vê. O povo veio de Betel para indagar, olha, a gente vai continuar jejuando, né? Só que Deus conhece os corações e tira toda a máscara deles, né? Por acaso foi para mim que vocês jejuaram, que vocês comeram, não foi para vocês não? Então, eles passaram 70 anos, né? Vamos colocar assim que não foi 70 anos. Acho que no começo eles até choravam e jejuavam realmente pela dor, por tudo. Vamos colocar os 5 primeiros anos. Mas eu estou só aqui, pessoal, supondo, tá? Conjecturando. Porque, mas não, porque dá essa abertura de conjecturar. Pelo sentido do texto, pela dissimulação deles. Então a gente dá aqui a brecha para a gente conjecturar. Então, vamos colocar assim, 65 anos eles apenas dissimularam que estavam jejuando, que estavam chorando, né? Poxa, né? E fazendo aquilo que a pregação do domingo, né? Aquele homem do templo de Betel se queixando, porque estava 38 anos ali, e Jesus, no verso 14, revela o porquê ele estava ali 38 anos, pelo causa do pecado dele. A mesma coisa aqui, Deus revela a ele, olha, vocês passaram dizendo todinho, não é? Comendo aí, jejuando, planteando, nunca foi para mim, foi para vocês mesmo, foi para vocês encher o seu ego. Eu nunca estava naquele jejum, eu nunca estava naquele pranto. Então vocês faziam realmente para aparecer, para dar uma de nação coitada, nação que não merecia aquele cativeiro. Então, como disse o irmão Gia, nosso irmão Jacques,
Deus vai relembrando, olha, lá atrás, os vossos terceiro passado, ou seja, acho que vocês estão esquecidos por que aconteceu isso com vocês. Eu vou lembrar vocês. Eu lá atrás mandei meus profetas avisar vocês que vocês se arrependessem e que vocês fizeram tapar os ouvidos, endureceram o coração, viraram as costas para mim. Aí quer dizer que vocês são uma naçãozinha coitada, que não merecia. Por isso que esse jejum, esse plano todo, isso do que vocês fizeram não serviu para nada. Apenas para os seus próprios corações, como vocês são dissimulados mesmo, para que vocês se auto-enganassem. Porque a Deus a gente sabe que ninguém engana. Então para parecer uma nação piedosa. Né? Isso, correto, a palavra é piedosa, aquela falsa piedade que Deus conhece, né? Muito bem o coração do interessante povo. Também é que essa dissimulação deles lembra muito a dissimulação dos fariseus, né? E a mesma forma como Deus abordou eles aqui, muitas vezes Jesus abordava os fariseus, né? Quando os fariseus eles vinham fazer uma pergunta para Jesus, aquela pergunta capciosa, Jesus rebatia eles com outra pergunta. E aquela pergunta que Jesus devolvia para eles, eles ficavam calados, não podiam responder. Não tinha resposta para aquela pergunta, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui também. Porque eles vieram com aquela indagação, a gente ainda vai continuar com esse jejum e tal. Eles queriam parar alguma coisa que eles nunca fizeram de verdade. Nunca fizeram de verdade. Aí Deus vai e manda outra. E aí Deus manda ali outra pergunta. Olha, foi para mim mesmo que vocês fizeram isso? Tem certeza que isso era para mim? E eles realmente não puderam responder. Porque na verdade eles nunca fizeram aquilo de fato para Deus, né? Como de fato realmente ali, né, eles não fizeram para Deus, né? Até porque você vê lá em Êxodo, o jejum, né, ele é estipulado ali quando a questão do sacrifício anual, né, ali ele estipula o jejum, né? Moisés ali ele recebe a lei do Senhor. E aqui, né, como eu falei, tinha falado da questão quando o Senhor fala ali no 5º e no 7º mês, no capítulo 8 ele fala mais jejuns, né? Fala mais coisas que o povo ali andava praticando, achando que estava fazendo algo para Deus, quando na verdade o Senhor ali não estava recebendo aquelas atitudes deles. O que nos leva a perceber, né, que muitas vezes não é o ato apenas de fazer. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com fazer, vou fazer isso, vou cantar, vou para um culto tal, vou fazer um jejum, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As pessoas se preocupam tanto com fazer, mas esquece do que está aqui dentro. O que realmente, qual o verdadeiro sentido do que você está fazendo? O que realmente você quer com aquilo? Você está realmente agradando a Deus ou você está agradando a você, ao seu ego? Como falando dessa dissimulação, que é importante a gente frisar, porque infelizmente tem muito crente ainda fazendo essa dissimulação e que a máscara vai cair quando Jesus voltar, muitos dele. Quando ele, mas Jesus, eu salvei teu nome, eu curei teu nome, tal dissimulação. Como disse aqui o irmão Jason, a falsa piedade, né? E Isaías, né? No 58, verso 2, diz assim, né? Pois ainda assim este povo tenta me encontrar de noite, parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas meditações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Suscitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. E você nota que, né, Isaías aqui, Deus usando Isaías, né, esse povo fica nessa dissimulação, né, fingindo, não, né, vamos procurar Deus, né, fingindo que nunca abandonaram os mandamentos de Deus. Assim como Oséias, né, que também fala sobre isso. Fala sobre isso também, né, no mesmo período, né, que Isaías está pregando ali em Judá, né, Oséias ali está no Reino do Norte ali pregando, falando basicamente as mesmas coisas para o povo.
E o povo ali... Casa de Miqueias e Isaías, que é no contemporâneo. Miqueias e Isaías, né? Aí Miqueias também fala essa questão daí. O povo rejeitar, né? Achar aquela dissimulaçãozinha, né? E tal. Andaremos a ti, Senhor, e tal. Mas... O povo chega a pedir, né, arrependimento, né, dizer que está arrependido ali, né, da boca para fora, né, quando na verdade o coração deles não estava. Né? E o Senhor ali, né, continuando aqui, né, no verso 8 ele vai falar, né, e veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias, né, aí entra já no verso 9, né, não oprimais a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o pobre. Não trameis o mal uns contra os outros no seu coração. Né? Aqui só lembrando, né, que isso tudo aqui é Zacarias trazendo, né, a lembrança, né, ao povo ali que está fazendo aquela primeira pergunta lá no verso 3. Né? Zacarias está remontando, né, trazendo a palavra do Senhor ali, lembrando ao povo porque realmente eles passaram por tudo aquilo e ainda continuam com esse tipo de prática, né? Esse, no caso, que não houve arrependimento, né? Só aquela dissimulação. Só dissimulação. Ele vem ali, né? Como você falou, uma nação piedosa, mas de piedade, né? Querendo, né? Não tem nada. Por isso que, meu irmão, cuidado. Às vezes a gente tem muita mania de julgar muitas vezes o livro pela capa. A gente vê a história de uma pessoa, pô, cara, sofrido, que não é sofrido e tal. Eu escutei uma história hoje interessante, que uma passageira estava me contando que chegou, ela é agente de saúde, chegou numa certa casa com uma colega da agente de saúde também, e estava lá uma senhora de idade abandonada lá, estava estavam servindo a comida azeda, aquela coisa, realmente em estado deplorável. Ela, né, sentiu aquela pena, as duas lá não sabiam. Aí, quando foi saber a história real, veja só a história real, essa senhora morava na Paraíba, se envolveu com uma pessoa, veio para Pernambuco, deixou 6 filhos, deixou o marido, vivendo de uma forma estruturada lá e veio-se embora. E depois o cara arrumou outra, mais na frente, anos depois arrumou outra e abandonou ela lá. E quem cuidava dela era a ursa dela. E que estava com comida azeda, que você vê. Aí você vê ela e diz, poxa, como é que pode? Uma senhora sofrendo, ela nem falava mais, e depois de um tempo ela morreu. E sabe o que foi pior? Que ela disse que não tinha nenhum familiar, nada, que ela era da Paraíba, ninguém soube nada, que ela abandonou os filhos, não sei nada. Sabe o que aconteceu com ela? Como foi enterrada nem como indigente, ela foi para a UFPE, né? Ficar como estudo na UFPE, lá, né? Foi para o estudo, quando é indigente, vai lá, pede uma autorização do governo, o governo, como não chegou ninguém para realmente reconhecer ela, né? Então ela está lá como estudo. Veja que ponto. E ela disse, eu não dava nada pela história dela, achava que ela realmente tinha sido abandonada, uma coitadinha, depois que ela descobriu, quando ela soube da história, ficou assim. Não que ela gostou do que está acontecendo com a mulher, mas ela viu que há realmente, né, o que tudo que se planta se colhe. A lei da semeadura. A lei da semeadura, como Paulo fala em Gálatas 6. Uhum. Então esse povo estava esquecendo, e Zacarias estava lembrando, né, de quem realmente eles são, né? Vou tirar a máscara de vocês aqui agora. Remontando ao próprio nome, né, do profeta, né, Zacarias. Deus lembra, né? Eu sei, lembro. Eu lembro, né? Tá pensando que Deus esqueci, né? Eu lembro, né? Lembro perfeitamente. Se vocês esqueceram, eu vou lembrar, vou fazer uma memóriazinha com vocês. E só voltando, né, assim, ao verso 9, né, ele falando ali, né, o Senhor, né, dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos, executai a justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia, né, cada um com seu irmão. Não oprimais a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o pobre. Não tramais o mal uns contra os outros no seu coração. Né? Só remontando ali, né, que o Senhor, né, que ele vem falando, né, sempre na sua escritura, né, a gente vê lá em 1 Samuel, quando ele fala, né, misericórdia, né, quero, né, e não sacrifício. Amém? E assim, né, no verso 11, ele vem complementando a ideia, né? Eles, porém, não quiseram
dar atenção, não é? Dar atenção a quem? Aos profetas, né? Como ele falou aqui no verso 7, né? Aí no verso 11 fala: eles, porém, não quiseram dar atenção, né? Viraram as costas rebeldemente e tamparam os ouvidos para que não ouvissem. Né? Assim como o presbítero antes falou, né? Realmente, eles não quiseram escutar a palavra ali do Senhor, né? Que vinha ali falando: olha, vai acontecer, vocês vão sofrer a isso, vocês estão em pecado, arrependam-se, voltem para os meus caminhos. E o povo ali tampou realmente os ouvidos, deram as costas para o Senhor, né? E o Senhor, assim, no verso 13 ele vai falar, né, mais a respeito disso, né? Mas no verso 12 ele diz, né, se fizeram o seu coração duro como diamante, não é? Eles aqui, né, endureceram o seu coração. Para o quê? Para não ouvirem a lei, né? Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam, né? Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos sobre ele. Aqui você vê, né, que tudo isso, tudo que aconteceu a esse povo, né, foi por causa realmente da rebeldia que esse povo, né, teve, né, por causa que esse povo não quis ouvir. E isso a gente remonta assim mais assim ao dia de hoje. A gente vê muito isso acontecendo. A gente pode fazer esse paralelo, né, da palavra do Senhor. Quando você vê a palavra do Senhor sendo pregada, né, sendo falada, hoje em dia está sendo muito na pauta essa questão das diversidades, né, essa questão do homossexualismo, essa questão do feminismo, de esquerda, de direita, essa questão cultural, né, sendo assim, querendo combater o evangelho, a palavra do Senhor, né, no quase eles estão virando, dando as costas, né, para o que o Senhor está falando. Em Romanos 1 ali, né, ele vai falando Paulo ali, ele vai falando toda aquela questão ali do que os homens foram entregues ali aos seus próprios prazeres, aos seus desejos. Você vê que os homens realmente não fizeram que nem o povo, estão fazendo, né, que nem o povo de Israel aqui fez, né, dando as costas e virando, né, tampando os ouvidos. E você vê que o que Deus pede para que o povo faça é algo que está na lei. Cuidar da viúva, do não oprimo o órfão, praticar a justiça verdadeira, mostrar amor, misericórdia. Tudo isso Moisés já trazia para o povo. E o próprio povo naquela época endureceu, né? E como até o próprio escritor de Hebreus fala, né? Aquele povo, né, se hoje ouvides a voz do seu Deus, não endureçais os vossos corações, como fizeram os vossos pais no deserto. E Deus disse: não entrarão no meu descanso. E tirando Josué e Caleb, todos que saíram ficaram no deserto. Quem entrou na terra prometida, só entrou 2 que saíram lá, Josué e Caleb. E os demais que entrou foram netos, bisnetos, outra geração. Tanto é que o livro de Deuteronômio, que é o famoso repeteco, justamente, né, para o povo, novo, um povo diferente, que não tinha realmente, muitos ali, a maioria não tinha visto os milagres que Deus tinha feito, o mar vermelho, tudo ali, muitas coisas Deus tinha feito lá no começo, assim que saiu do Egito. Então aquela nova geração não tinha visto. Então Moisés começa a relembrar: olha, aconteceu isso, não façam isso, vocês fizeram isso, aconteceu isso, tarará. Então, né, não é nada novo. E mesmo assim o povo ainda dava as costas, endurecia. Então é como diz o Provérbios: Deus resiste ao soberbo. Então quem é soberbo não sai nada de Deus para essa pessoa. Não sai nada de Deus. Então, para ela vai ser céu de bronze e chão de ferro para essa pessoa. A labuta vai ser pior do que já a labuta normal da vida. Por soberbo é pior ainda. E esse povo, né? Esse povo de Israel é um povo um povo duro. Né? Porque você vê tantos milagres, tantos sinais e prodígios, tantas coisas ali. E é por isso que Jesus disse: olha, bem-aventurados serão aqueles que não vão ver nada disso e vão crer. Com certeza que Jesus falou isso
Porque provavelmente tinha algum discípulo dele ali, né, que se achava melhor do que os outros, né? Nações e tal. E ele dizia, olha, vocês se acham bem-aventurados, se acham que o Salvador veio de Israel, que a gente... Mas bem-aventurados são aqueles que ainda vão ver, que não vão ver nada, mas vão crer, vão apenas ouvir. E hoje, né, quem crê, né, somos mais bem-aventurados. Não que vamos ser mais, não existe mais salvos ou menos salvos, né? Salvo é salvo, mas é só fazendo, né, paralelo para que a gente possa entender mais essa questão, que o que Deus estava pedindo ao povo não era algo novo, e o que Deus pede hoje ao povo, como bem trouxe aqui nosso irmão Jadson, é a mesma coisa aqui, não muda nada. Não muda nada, pratique a justiça, é a mesma coisa, mesmo assim o povo ainda endurece o coração, é complicado. O mais um ponto a observar aqui, né, de tudo que já foi falado, é que muita gente pega esse texto também para dizer assim, ó, tá vendo, hoje não tem mais que fazer jejum. O jejum agora é esse aqui, é ajudar as viúvas, os órfãos, ajudar quem precisa, tal. O texto em momento nenhum não está contra o jejum. O texto em momento nenhum ele está dizendo que não faça jejum, que ele não está condenando a prática. Não está condenando a prática do jejum. Está condenando como uma forma. Agora, o que o texto traz aqui, também entre linhas que a gente pode observar, é que não adianta você jejuar, orar, fazer penitência, sei lá o que você possa fazer. Se você não se arrepende, se você não tem práticas boas, se você não estende a mão ao teu próximo, se você não ajuda quem precisa, não adianta, o teu jejum não vale, não tem porquê, não tem sentido o teu jejum. É como diz Isaías fala lá no 58, verso 6, né? O jejum que deseja é esse, que se liberte da malignidade, da injustiça, que praticamente isso aí que ele fala, para ter justiça, né? Que desfaça as ataduras da opressão, que põe em liberdade os oprimidos. É praticamente isso que está falando, né? Está muito em linha com Isaías. Com Zacarias. No caso, Zacarias está em linha com ele, né? Que foi feito. Então é isso que Deus pede. Não é coisa absurda. A questão não é não fazer o jejum. É qual o motivo que você está fazendo o jejum. Deus estava condenando um motivo, não a prática do jejum. Se você jejum com motivo para louvar a Deus, meu irmão, amém. Amém. Para estar mais próximo de Deus, para mortificar a carne, para alimentar o seu espírito, para estar ali em comunhão com Deus. Justamente. Esse é um bom motivo. Agora, não para si próprio, não, como ele disse aqui, não foi para mim que vocês fizeram aquele jejum. Né? Então, quer dizer, eles estavam fazendo jejum com motivos próprios, com motivos para eles, algo que ali era temporal. Quando na verdade o jejum é algo que é para o eterno, que é para algo ali imensurável, o jejum. E não é algo que você possa mensurar. Estou fazendo um jejum para Deus me dar a minha casa. Estou fazendo jejum para Deus me dar um emprego. Irmão, ore a Deus pela casa, ore a Deus pelo emprego. Quando ele vai trabalhar, vai lutar por isso. Agora, quando você fizer jejum, faça o jejum para estar com Deus. Eu não vejo ninguém dizer assim, vou fazer um jejum para ter mais a presença de Deus na minha vida, vou fazer um jejum para me libertar do pecado, para seguir a Deus, para não estar envergonhando o nome de Deus, para não estar fazendo... Eu não vejo ninguém fazer jejum com esse motivo, né? Infelizmente. O jejum que se faz sem motivo material é aquele Jesus de vou buscar mais poder, né? Mais unção e tal. Quando não é por material, é por um poder que ele acha que não vai servir para nada. Porque não adianta, meu irmão, você profetizar, falar em línguas, conforme você acha que fala em línguas aí, isso, aquilo, outro, botar a mão no ser curado, botar a mão, o outro cair, né? Tu não gosta de cair. Se
não se arrepender do seu pecado não serve de nada. Vai pro inferno de qualquer jeito e faz desagradecer de qualquer jeito. As pessoas se apegam muito, né, naquela passagem qual o Senhor ele fala, né, que só existe, né, demônio esse só sai com jejum, né, e oração, né. As pessoas se apegam ali, se apegam ali, não entendendo ali, né, o sentido, né, a qual o Senhor está se referindo ali, pensando que é poder, né, sobrenatural de tal. É como eu vi uma história em uma certa igreja, não vou falar o nome aqui, que eu não vou dar essa moral dessa igreja, que o pastor estava ali, né, orando para a expulsão do demônio, foi verídico até, porque foi minha esposa que estava no dia lá e viu lá, né, porque eu fazer parte dessa igreja. E o demônio não queria sair. Aí disse que o pastor disse: espera que eu vou aqui na sala. Aí ele disse: pô, o pastor foi se consagrar. Mas eu pensava que ele já era consagrar. Foi se consagrar lá dentro. Quando ele voltou, nós tanto demônio foi embora. Você sei o que? Recuperar as forças, vou tomar um biotônico futuro, um espinafre, alguma coisa, papai. Eu creio que o papai vai tomar um espinafre aqui. Então, meu irmão, isso é um absurdo. Entendeu? Então, se não sai, o demônio não está saindo ali, então tem alguma coisa. Primeiramente, não sei se é demônio mesmo, porque hoje em dia, né, principalmente nessas igrejas aí que gostam muito de fazer essas fantasias aí, tem isso aí, né? E você vê, se consagrar poder e tal, então cuidado, irmão. Como disse o pastor, jejum é para você se aproximar mais de Deus, para realmente você que quer se aproximar de Deus, então o jejum também é algo realmente importante. Não foi abolido o jejum, tá? Então, esse texto não está falando, tanto esse como Isaías, não está falando nada que é proibido jejuar. Não é proibido jejuar, mas primeiramente o motivo do jejum é que é o mais importante, né? Não a forma, o motivo que é o mais importante. Amém, né? Com certeza. Aqui no verso 13, né, e 14, para a gente estar concluindo, né, a questão do que Zacarias aqui está falando, né, está lembrando ao povo, né? E no verso 13 ele vai falando: quando eu clamei, né, no caso, né, que a minha versão ela fala quando eu clamei, né, esse clamei, né, não é que o Senhor está lá, está pedindo ou implorando, né, o Senhor ali está mais falando, né, se eu não me engano, na sua versão, no verso 13, quando ele fala: e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, quando eu falei. Quando eu falei, né, porque clamar é falar. Eles não ouviram. Assim também, quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. A terra foi isolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem para ela se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Que já mostra, né, o Senhor, né, entregando, né, realmente ali o povo de Israel, né, na mão, né, dos seus invasores, né, a ira do Senhor ali caindo, né, sobre Israel, né, afirmando, ele fala, né, que ele espalhou ali, quando você vê ali a invasão ao reino do norte, ele espalha ali, né, literalmente, né, o povo ali de Israel, né, de Efraim, está dividida, e leva Judá ali, né, a Babilônia depois de um tempo invade ali Judá e leva o cativo, e nisso trazendo ali destruição, né, completa ali na cidade, quando ele fala ali, né, porque a terra foi assolada atrás dele, de sorte que ninguém passava por ela, nem para ela se voltava, porque fizeram da terra, né, desejada uma desolação, né? No caso eles fizeram ali, né, da terra prometida deles ali, né, com todo aquele pecado ali, fizeram com que eles perdessem, né, que a terra fosse ali completamente destruída. A gente vê ali que Nabucodonosor, quando invade ali, né, queima ali o templo, né, destrói ali as cidades na sua invasão. No verso 13, né, a gente pode, né, pensar um pouco a respeito, né, do que o Senhor ele fala ali, que a gente vê uma palavra
bastante dura. Eu queria só trazer uma reflexão acerca desse verso, que a gente vê, meus irmãos, que a pior coisa que pode acontecer, né, com um ser humano é quando o Senhor diz para esse ser humano, né, que seja feita a tua vontade, né, quando Deus ali ele entrega realmente o ser humano ali aos seus desejos, e ali o ser humano, né, e ainda quer colocar às vezes a culpa, né, no Senhor por que está acontecendo isso, né? Como o presbítero antes me falou, né? Por que está acontecendo isso, né? Não se lembra das coisas que vem feito, mas foi porque o Senhor entregou você mesmo, né, ali a seus próprios desejos e ali a sua própria destruição. É interessante, né, esse verso, porque ele coloca os pingos nos is, dizendo de quem é a culpa pelo que eles passaram. Vocês passaram por isso aqui, os vossos pais passaram por tudo isso, e a culpa foi deles mesmo. Embora foi Deus que permitiu, embora foi Deus ali que julgou aquela nação, e a ira de Deus recaiu sobre eles, mas a culpa por tudo aquilo ali é deles mesmos, pelos seus próprios pecados. É como o versículo que diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, a culpa, por exemplo, de um criminoso que o juiz condenou a 30 anos de cadeia, a culpa é do juiz que condenou ou é do criminoso? Ou é do cara que cometeu aquele homicídio, vamos dizer assim? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo numa época de inversão total das coisas, né? Então hoje a culpa é do juiz, que o juiz só condena algo se tiver o que condenar. Se não tiver o que condenar, como é que o juiz vai condenar? Se a pessoa é inocente, não tem o que condenar. Só se condena o que é culpado, salvo raras exceções do nosso direito, né? Porque Deus não tem erro em Deus. Deus não tem falha quanto ao seu julgamento. Se ele condenou, se ele colocou a nação para passar por aquilo ali, porque verdadeiramente aquela nação pediu para que aquilo acontecesse. Fizeram por onde, vamos dizer assim, né? Eu estava lembrando agora, esse 3 aqui, eu já falo sempre sobre isso aqui, eu vou falar novo. Deus disse: quando eles orarem, né, não vou escutar quando eles orarem a mim, né? Aí fica, o povo vai cantando: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento, né? Primeiro erro, Deus rejeita a oração, rejeita aceita, tá falando aqui. O próprio Isaías vai orar pelo povo, Deus diz que não ore. Deus que não ore não, que não vou escutar não. Outra coisa, que oração alimento, isso é uma coisa grega, né? Isso. Onde os deuses gregos se alimentavam, né, das orações do povo. Isso é um costume pagão. Pagão, então cuidado, meu irmão. Cuidado. Mas é pastora Cassiane, cuidado, meu irmão. Se todo mundo parar de orar, irmão, não pense. Deus continua sendo Deus. A canção nos leva a crer que Deus se alimenta das orações e coitado de Deus se a gente pode orar para Ele. Nossa. É como aquele filme vai morrer de fome. No filme fala sobre Titãs. Aí o povo começa a não orar mais para Zeus e Zeus começa a ficar fraco. Mas Zeus é o Deus inventado, é o Deus pagão, meus irmãos. É uma mitologia grega, que nem os gregos, muitos gregos não acreditam nisso. Entendeu? A história é muito bonita para filme, para desenho, para jogo de videogame, é maravilhoso. Eu gosto muito da história grega, mas isso aqui tudo é um conto de fada. Eu gosto porque dá aquela viajada brava, pronto, só fica no mundo da imaginação. O Bigman, no mundo de Bigman, só ali mesmo. Ali acabou-se, ou de Bob, né? Pronto, acabou-se. Mas quando você olha só, alimento de que, Cassiane? De que alimento? Quer dizer, não foi ela, alguém escreveu para ela e ela foi cantou, mas tá errado de qualquer jeito. Então, primeiro, Deus rejeita sem oração, tá aqui.
A Bíblia não mente aqui. E quem se alimenta de oração são os deuses pagãos, né? Deuses pagãos. Mas nosso Deus, como disse o pastor, se você não orar, irmão, ele vai continuar Deus. Lembre-se que ele já era Deus antes da humanidade, né? E somente ele é eterno, não tem antes de Deus quem era? Ninguém, que Deus sempre existiu. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado. As pessoas, como a gente fala, o diabo age nas sutilezas. Então, cuidado até com o que você canta. Realmente é uma canção que Deus do céu, mexe, né? E começa a ser como e a gente não está aqui desmerecendo Cassiano não, porque tem muitas músicas boas de Cassiano, né? Mas essa em especial a gente tem que corrigir. Um erro teológico desse a gente tem que corrigir, né? Porque primeiro você primeiro está falando uma coisa que a Bíblia não diz. Isso é até uma heresia, você falar Deus não rejeita oração. Você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Que está dizendo que Deus rejeita sim. Que ele não vai escutar. E que quem se alimenta de oração não é Deus pagão, não é Deus não. Cuidado mesmo. Não é que eu estou dizendo para você parar de escutar Cassiano, não. Como disse o pastor, tem música que peneirando bem muito, dá para escutar. Hoje eu não consigo mais escutar Cassiano, tá? Eu escutei muito, chorava muito. Mas hoje não me entra mais escutar esse tipo de canções, porque as canções que mexem muito com o emocional e pouco realmente com a questão que mais importa. Assim como bons pregadores, hoje faltam bons músicos realmente. Infelizmente, essa é a realidade, né? Hoje em dia eu fico só escutando no antigo, né? Logo os novos sons das antigas, harpa, o grupo Prisma, mas canção antiga, porque as novas, meu irmão, é só o homem é. Eu queria pegar até um gancho, já aproveitando, eu ia falar um pouco a respeito sobre essa questão do jejum, né? Mas eu creio que já foi falado bastante coisa, né? O pastor João também aqui, né, esclareceu, né, a questão acerca do jejum, né? Eu creio que um estudo, né, especificamente só a respeito do jejum, porque muitas vezes, como o senhor falou, as pessoas pegam esse texto e falam, não, olha, tá vendo, não precisa jejuar desde hoje, né? E outros vão dizer, não tem que jejuar por causa disso. Eles sempre partem de um extremo para o outro, sem conseguir harmonizar o que de fato é o jejum bíblico. Amém? Mas eu queria pegar, né, um gancho puxando a respeito até um pouco disso também, a questão do jejum, mas a respeito do que Anderson também falou, na questão sobre aquelas coisas, né, que são travestidas de piedade, né, como eu já falei, aquelas coisas que têm aquela aparência, né, de que é uma coisa para Deus, né, quando na verdade você vai olhar e ver que será que Deus está realmente recebendo tudo isso que você está fazendo? Né? Você vê a questão da caridade, existem religiões que praticam caridade até mais do que certos evangélicos, né? Até do que, né, digo, muitos evangélicos mesmo, né? Existem pessoas, né, eu digo até para mim, as pessoas que estão aí, né, se doando literalmente, né, para essa questão. Mas será que o Senhor ali, né, está recebendo tudo aquilo? Eu não estou dizendo, né, não vou dizer não está, mas qual o verdadeiro motivo ali? O Senhor sabe, né? Mas a Bíblia aqui ela nos ensina, né, que o Senhor ele diz que quer a misericórdia, né, o cuidado ali, né, com as pessoas, né, sabendo que, né, como o Senhor mesmo fala, né, não olhar e não esconda, né, dá com a direita, mas toma cuidado para que a tua mão, a tua esquerda não veja. O Senhor fala bastante a respeito disso, dessa questão, dessas práticas também litúrgicas, né, que tem uma aparência de piedade, de santidade, onde você vai ali entrando em êxtase, né, ali emocional ali, e acredita que sai de lá, né, às vezes suado, né, então hoje eu recebi a palavra do Senhor, mas às vezes você só foi motivado e levado ali por uma emoção, né? Às vezes você está praticando também o jejum, até como esse que eu praticava aqui, né? De forma
né, para um propósito, não que eu quero conquistar isso, que eu quero conquistar aquilo, mas será que o Senhor, né, a gente às vezes esquece de entregar realmente nas mãos do Senhor. Senhor, eu vou jejuar para que seja feita a sua vontade, né, e não a minha, né, mas eu estou ali perseverando, né, para que não esteja ali fazendo para que isso seja alcançado por um mérito do que eu estou fazendo, aquele sacrifício, né, quando na verdade o Senhor já falou que misericórdia Ele quer e não sacrifício. Realmente reflita muito esse ponto que já se colocou, de sua importância. Não é que estamos duvidando, isso até serve para a gente, mas é uma reflexão pertinente. Será que o que eu estou fazendo realmente é para Deus? A motivação tem que ser Deus, para glorificar o nome. Volto a repetir o que a gente falou aqui. Deus não estava reprovando o jejum, para jejuar, mas o motivo, Deus estava reprovando o motivo do jejum deles. Não foi a forma que eles estavam fazendo, foi o motivo. Então, meus irmãos, pense, como disse o irmão, pense, reflita. É para Deus o que você está fazendo? Você está realmente sendo racional ou sendo muito emocional? Mas para a igreja eu saí lá vibrando. Eu sei muito bem o que é isso. Eu já sei muitos anos, muito tempo vibrando da igreja, quase flutuando. Não sei nem como é que eu voava. Mas no outro dia eu estava pecando. Não mudava nada. Claro, naquele mesmo dia ali, quem tocasse em mim fosse impuro, caía duro. Eu me achava um super santo. Essa é a verdade, porque o pastor que estava lá fazia isso na mente da gente. É uma espécie de hipnose. E é verdade, tá? Muita coisa a seguir, a turma usa de hipnose, né? Repetindo as mesmas coisas, então cuidado muito com isso aí. Então, meu irmão, reflita, meus irmãos, no que você está oferecendo para Deus. Anderson, eu vou para a igreja, eu não falto tal, sempre dou meu dízimo, minha oferta, isso, aquilo, outro, eu ajudo fulano, ciclano, amém, meu irmão, mas o motivo é realmente para glorificar o nome de Deus ou é para glorificar o seu nome, o teu nome? Então, é bom refletir nisso, porque às vezes a gente está fazendo no automático e esquece de refletir nisso. O ser humano é muito disso. De quando ele começa, por exemplo, quando ele fica, sabe aquele filme Tempos Modernos de Chaplin, né? Tanto é que ele vai até apertar o umbigo do cara lá. Ele vai apertar, por quê? É o automático. Então tem muito crente no automático, né? Naquele automático, e esquece do real motivo de vivermos, que é para a glória de Deus. O morrer é lucro e o viver é Cristo. Então esse é o nosso motivo. Nosso motivo maior é esse. Nosso motivo não é ter uma família estruturada. Nosso maior motivo não é ter um emprego bom. Não é ter saúde. Não é ter isso. Não, meu irmão. Isso é secundário. Nosso maior motivo daqui como crente é adorar a Deus. É levar as marcas de Cristo. É realmente glorificar o seu nome. Porque senão não somos dignos dele. Então cuidado. É muito importante esse ponto que o irmão já colocou. Reflita bem, para que você não esteja no automático. E esse automático te leve a esfriar na fé. E esfriar na fé, o próximo passo é apostatar da fé. Desistir de tudo que realmente, né? Descrer daquilo que creu no dia. Então cuidado, meu irmão. Esse automático do crente, do ser humano, leva para o inferno. Leva para longe de Deus. E eu creio que não é isso que você quer. Não é isso que nós queremos, nos afastar de Deus. Então, o motivo... A primeira coisa, em tudo que você faz, em tudo. 1 Coríntios 10, 31. Quer com mais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, note que o apóstolo Paulo bota coisas fúteis, não, coisas básicas. Comer e beber. Quem não come e bebe? Então, se é coisa básica, basicão, quer comer e beber, eu tenho que glorificar Deus, imagine outra coisa. Então, reflita nesse ponto que o irmão já trouxe. Reflita se realmente você está fazendo para a glória de Deus. Né? Amém, né? Então, meus irmãos, é isso, né?
Esse foi o capítulo 7, né, de Zacarias, né? Do capítulo 8, né, ele vem também complementando mais, né? Ele vem falando agora a respeito das bênçãos, né? Das bênçãos que virá, né, para a nova, né, para Jerusalém ali, né? Algumas promessas que ele vem, O remanescente, né, para os remanescentes, e algumas promessas que ele vem até falando ali, né, acerca do povo, que remontam até o futuro, né? Até as questões o remanescente, escatológicas, né? onde se faz ligação direta Sim. com Romanos 9, né? Que fala que a salvação é por remanescente. Exato. Então, bem, né? Faz logo essa ponte aí. Então, na próxima quinta-feira, né, a gente vai estar aqui, né, trazendo mais uma exposição, né, das Escrituras. Eu espero que esta palavra, né, de hoje faça você refletir, né, leia novamente, né, o texto, reflita, né, faça igual o Senhor aqui está falando com o povo, né, relembre, né, as coisas na qual o Senhor, né, ele tem falado, né. O nosso plano de leitura ainda continua firme e forte, né, o plano de leitura bíblica, né, afinal de contas, a palavra do Senhor, né, é o nosso alimento. Esse é o alimento, né? Esse é o alimento. Nosso alimento. Amém. Eu queria só dar um trocadilho, eu estava pensando nisso aqui. Tá esperando a oportunidade, né? Tá esperando a oportunidade. Mas brincadeira essa parte, né? Essa palavra foi uma bênção. E eu espero que tenha sido uma bênção para vocês. Amém? Glória a Deus, né? Para finalizar, né, mais uma vez quero dizer que você reflita sobre tudo isso que foi falado. Para a sua própria, que você saia, como o nosso presbítero antes falou aqui, que você saia do automático. E muitas vezes nós chegamos no automático muito fácil. O ser humano, ele se acomoda muito fácil com qualquer coisa. Ele se acomoda com o que ele já sabe, ele acha que já é suficiente. Ele se acomoda com a oração que ele já fez, ou com a pouca oração que ele faz. Ele se acomoda com o pouco que ele dá, com o pouco que ele abençoa. Ele se acomoda com pouco. Então o ser humano, ele tem muito isso de se acomodar. Então não se acomode. Isso de uma forma geral na tua vida, mas principalmente na área espiritual. Porque nas outras áreas da sua vida, se você se acomodar, pode não fazer tanto efeito. Você pode continuar vivendo com o mesmo emprego, você pode continuar vivendo com a mesma casa, você pode continuar vivendo da mesma maneira como você viveu. Mas existem áreas da tua vida que são muito sensíveis à acomodação. Por exemplo, o casamento. Você vai se acomodando no seu casamento, você não vai dando o devido valor, não vai fazendo por onde melhorar as coisas, não vai fazendo por onde ter mais diálogo, não vai fazendo por onde ter momentos melhores com a sua família, momentos de lazer, momentos de alegria, momentos de prazer, momentos ali de comunhão com a sua família. Vai entrando num platô ali que as coisas vão ficando difíceis, as coisas vão ficando complicadas por causa do comodismo. E na vida espiritual é pior ainda, porque a vida espiritual ela tem consequências eternas. Então, se você se acomoda na tua vida espiritual, daquilo que você já aprendeu, daquilo que você já orou, daquilo que você já fez, se você se acomoda na tua vida espiritual, isso tem consequências eternas e é muito pior. Então, não podemos nos acomodar espiritualmente falando, não podemos nos acomodar. Temos que sair da zona de conforto realmente. Não é confortável você fazer um jejum, não é confortável você dobrar os seus joelhos e orar, não é confortável você ter uma vida regular de oração, de leitura bíblica, não é confortável, mas
Se você não sair da sua zona de conforto, você vai acabar tendo consequências graves, consequências eternas na sua vida, e vai acabar cedendo para o pecado. Porque quando você não se submete a Deus, você se submete ao pecado, você se submete à carne e vai acabar sucumbindo na sua vida espiritual. Então pense nisso, né? De tudo que foi falado aqui, reflita sobre isso, e nós vamos orar para encerrar nessa noite. Amém? Queria agradecer a todos que estão aí assistindo, aqueles que nos acompanharam, que vão nos acompanhar pelo YouTube. Se você ficou até esse momento assistindo pelo YouTube, porque essa palavra tocou em você, essa palavra te interessou. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas, nos ajude a fazer com que mais pessoas aprendam, reflitam na palavra de Deus. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, te louvamos e dizemos a Ti que precisamos de Ti a cada dia, a cada momento, a cada minuto, Pai. Senhor, não nos deixa como essas pessoas aqui do texto que acabamos de ler. Não nos deixa entrar nesse marasmo, nessa dissimulação, de achar que nós algum dia já fizemos algo para Ti, Senhor. Porque se por acaso nós fizemos algo para Ti, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Ainda é muito pouco por tudo aquilo que o Senhor já fez por nossa família, pela nossa vida e principalmente pela nossa existência, Senhor. É muito pouco para uma eternidade que vamos desfrutar contigo. Qualquer sofrimento que possamos passar nessa terra é muito pouco, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos dá graça, nos conduz nesse caminho, nos abençoa. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, abençoa cada um que está nos ouvindo. Nós te agradecemos pela palavra de hoje, por tudo que foi ensinado e por tudo que nós aprendemos hoje aqui, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Até domingo, meus irmãos, se assim o Senhor permitir. Esse final de semana ainda é o último final de semana com as restrições, né? Sábado e domingo sem poder abrir nada, a não ser o que o nosso digníssimo guardador diz que é essencial. Mas saiu as novas diretrizes, né, do nosso digamos aprendiz de Mussolini, aprendiz aí que atrás dessas ditaduras aí, vai ficar mais branda, né? Ficar mais branda, vai voltar ao normal. O normal que não é normal, né? Então, esse vai ser o último final de semana com restrições, o outro vai voltar ao normal. Amém? Então, fica na paz e um bom final de semana para você. Domingo, né? Você que não faz parte da igreja da vida, água da vida, palavra da verdade, faz lembrança. Palavra da verdade, meu irmão, né? Vá para a sua igreja para cultuar, né, ao seu Deus. Esse final de semana não, né? Que ainda está, né? Mas o próximo, né? Então fica na paz, irmãos.